Eu não sei vocês, mas eu particularmente não vejo TV a cabo há anos. Não só pelos preços absurdos, mas também pela monotonia de simplesmente não poder assistir o que eu quero, quando eu quero. Esses contras acabaram me afastando de canais incríveis que antigamente eu passava horas assistindo. Especialmente o Cartoon Network, que honestamente era o meu canal preferido, com vários desenhos extremamente relevantes até hoje. Mas com essa afirmação surge uma dúvida. E os novos desenhos? Eles são bons? E se sim, eles são tão bons quanto os seus antecessores? Bom, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Maçã e cebola. Uma similaridade dos desenhos da década passada, de 2010 a 2020, que ninguém fala sobre, é que vários desses desenhos têm como personagens principais animais, objetos de comidas. Basicamente coisas que não deveriam se comportar de maneira humana. A ironia nisso, esses personagens costumam ser bem mais humanos que os seus antecessores dos desenhos de 2000, que tendiam a ter um enredo sobre o que acontecia com os personagens e não sobre os personagens em si. Um ótimo exemplo de desenho que não deixava os acontecimentos, por maiores que fossem, ofuscarem os personagens foi apenas um show. Que mesmo depois de ver os personagens quase morrendo diversas vezes, você ainda se importa e torce para que um deles saia de uma bad momentânea, que comparado às coisas que eles já passaram, não é basicamente nada. O show tenta fazer com que você se importe com os personagens, o que é uma coisa que Maçã e Cebola tenta fazer, mas falha miseravelmente. Ok, eu fui longe demais. O show não falha miseravelmente em transparecer individualidade nos personagens. É só que às vezes você não se conecta com eles de uma maneira tão significativa. Fundamentalmente, talvez isso se deva ao fato de que todos os personagens são nomeados com os nomes das coisas que eles são. Sim, Maçã e Cebola. Esses são os nomes deles. É como se eles nunca tivessem saído da fase de criação e nunca ganhassem os próprios nomes. O show conta com episódios de 11 minutos, com os protagonistas geralmente tentando resolver algo ou passando por algo juntos, obviamente. O único problema com essa dinâmica é que muitas das vezes são só eles dois. Tá bom, às vezes os amigos deles aparecem, mas mesmo assim você ainda se sente um pouco preso em questão de variedade. Mas não me leve a mal, isso tudo é compensado pelas histórias e mensagens que os episódios do desenho tentam passar, já que boa parte delas tentam lidar com problemas atuais que as pessoas realmente estão enfrentando. Hey, don't freak out. Okay, why? If you're not sure what your dream is, I provided an online quiz to help you determine exactly what you should do with the rest of your life. Time to discover what our dreams are by taking the online quiz. Em resumo, Maçã e Cebola é um bom show. Na minha opinião, não tão único como outros desenhos, mas eu recomendaria você dar uma chance. O Mundo de Greg. Eu não vou mentir, eu tava bem cético com esse desenho no começo. Provavelmente é pelo estilo dos personagens que eles escolheram que, por algum motivo, me fez pensar que seria um desenho animado em flash, que não dá a mínima pro prazer visual das pessoas que assistem. Graças a Deus não era, e na verdade, o contrário. O Mundo de Greg é uma animação de 2018 da CN que foi criada por Matt e Ben, dois dos roteiristas de Steven Universo. Então, sim, de cara o desenho parece estar em boas mãos. Eu não sei vocês, mas pra mim, desenhos de aventura e com um ar explorativo precisam dar muita atenção à arte, principalmente aos ambientes e à música. E o Mundo de Greg não desaponta nesses quesitos. This must be it. Eu tenho que admitir, o show não é tão intrigante quanto outro desenho de aventura e mistério que ficou famoso mundialmente, mas eu não acho que os criadores estavam tentando fazer algo parecido. Porque as aventuras que o Greg passa durante os episódios não tem nada de mágico, pelo menos nada perto de um triângulo amarelo flutuante que tenta dominar o mundo. E você pode pensar, mas isso não limita o desenho de ser tão bom quanto outros desenhos que têm magia de verdade nos seus universos? Não. Por que não? Bom, eu tenho quase certeza que quando criança você tinha uma imaginação bem mais arbitrária e disposta a acreditar em coisas que parecem surreais. E é esse tipo de magia que o desenho explora, uma magia que nos faz lembrar que o nosso mundo ainda é muito interessante, a gente só não percebe na maioria das vezes. Cicadas, they spend most of their lives holed up underground, feeding off of tree roots until the weather is right for them to crawl out, shed their shells, and make their music. This is the shell of one of those cicadas from when they last came to Maryland 17 years ago. Eu particularmente achei o desenho muito bom e recomendaria vocês assistirem. Trem Infinito. Quando eu vi falar desse desenho pela primeira vez eu pensei, aquele episódio do trem de Hora de Aventura. Você provavelmente não sabe do que eu tô falando, então eu tenho que explicar.
No dia 30 de setembro de 2013, um episódio de Hora de Aventura chamado Trem Masmorra iria ao ar. Por que isso é importante para Trem Infinito? Não é. Mas bom, segundo Owen Dennis, criador do show, nesse mesmo período ele estava trabalhando em um desenho que, como o episódio de Hora de Aventura, também envolvia um trem mágico sem fim, o que provavelmente deu uma dor de cabeça nele. Mas felizmente, quando ele parou para assistir o episódio, ele percebeu que os conceitos eram completamente diferentes, exceto que eles não são. Mas isso à parte, eu gosto muito desse desenho, não só pelo conceito inovativo, mas também pelo desenho como um todo. Uma coisa que alguns dos desenhos da CN, Jogos de Transição, vem enfrentando é a falta de investimento que a pessoa assistindo sente quando para assistir os episódios. E eu não tô falando de dinheiro. Você, como telespectador, nunca sente que algo pode realmente afetar esses protagonistas, e Trem Infinito entendeu isso e fez o contrário. Nos primeiros momentos da história, você é tirado do seu ambiente calmo em uma cidade pacata, e é jogado em um mundo totalmente desconhecido, te deixando explorar, junto com a Tulip e com esse robô que sofre de transtorno de múltiplas personalidades, o mistério que rodeia o trem e de como ele funciona, o que faz você se sentir tão perdido quanto eles dois. As possibilidades infinitas de cada vagão acabam gerando episódios muito interessantes e bem feitos, que capturam seu interesse e eventualmente fazem você adorar a narrativa. Victor e Valentino. Ok, sobre esse desenho eu tenho algumas coisas a dizer. Eu assisti a alguns dos episódios e, pra falar a verdade, não me impressionou tanto. Esse desenho, como o nome diz, é sobre dois meninos latino-estadunidenses chamados Victor e Valentino, que vivem em uma cidade fictícia chamada Monte Macabre, onde aparentemente tem várias coisas doidas acontecendo o tempo todo. E você, como eu, poderia estar pensando, cidade misteriosa, monstros e coisas sobrenaturais, a avó que cuida deles. Isso é a fórmula perfeita para um desenho incrível de mistério. Bom, não é. Ou pelo menos seria, se eles não tivessem feito do jeito antigo. Veja bem, o ponto de um desenho que se passa em uma cidade misteriosa é descobrir o porquê dessa cidade ser misteriosa. E já tivemos exemplos disso como Gravity Falls, mas para fazer o meu ponto eu vou ir um pouco mais no passado. Mais precisamente esse desenho, Scooby-Doo Monstros S.A. Uma mudança na franquia que tinha sido a mesma por décadas. E essa mudança ocorreu na sala de escrita do show. Veja, desde o primeiro desenho da franquia, os episódios geralmente se desdobravam dessa maneira. Pegamos o monstro e descobrimos que na verdade ele era só um esquisito numa fantasia, geralmente tentando fazer algo bem burro, como espantar a clientela do restaurante vizinho. O problema com isso tudo é que as pessoas se cansaram bem rápido de ver a mesma história, só que com skins diferentes entre os episódios. Isso até que eles fizeram Scooby-Doo Mistérios S.A., que deu a volta nesse problema, tentando contar uma história contínua que se desdobra durante toda a série, e funcionou. O que é um sinal de que Victor e Valentino deveriam estar tentando fazer algo parecido. Mas em vez disso, eles só gastam alguns dos episódios com coisas que não fazem tanto sentido. Por exemplo, o 11º episódio da primeira temporada, que não passa do Victor arruinando o show de uma banda local, sem nenhum propósito por trás, além de se meter em uma confusão. E até onde eu assisti, eu não vi nenhum enredo principal que estava se desenvolvendo durante as aventuras. O show no geral não é ruim, mas também não é notavelmente bom. Eu só acho que talvez eu não faça parte do público que eles estejam tentando capturar. Eu espero que você tenha gostado e sinta-se livre para comentar ou dar sugestões. Tchau!